A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, irmãs, todos os servos, servos de Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu estava com alguns questionamentos, né, irmãos? Eu acho que todo ser humano, quando se defronta com grandes dificuldades, grandes problemas, com a realidade humana, terrena, né, a gente acaba se questionando muitas coisas. E muitos momentos da vida de um homem, de uma mulher, quando enfrenta grandes crises na sua vida, que não vê saída de maneira alguma, né, dentro da sua mente. Então, o que que ele vai pensar? Vai entrar muitas vezes nele a incredulidade, desacreditar das pessoas, desacreditar de Deus, desacreditar das religiões, desacreditar de tudo que está à sua volta, né? Primeiro passo diante de grandes dificuldades é desacreditar, tá? Então, o que acontece, irmãos? Tudo que eu passo, muitas vezes nos meus vídeos, é experiência até própria, mas como todos os seres humanos são iguais, ninguém é diferente de ninguém, eu digo na estrutura física, muitas vezes até nos pensamentos, nos desejos, no sentido de vencer na vida, de alcançar alguma coisa melhor, de querer algo melhor para si e para os seus, né? Eu acredito que, né, nesses alguns fatores, né, nos unem, praticamente assim, na mesma visão, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, no mesmo foco, de vencer, de ter uma estabilidade, ter um bom salário, ter uma boa saúde, né? Ter a família tudo em paz, tudo em ordem, vamos dizer assim. Né? Então, eu acredito que todos têm esse objetivo, de ver tudo em paz, tudo bem, tudo o melhor possível, né? Ter condições, ter abundância, prosperidade. Né? Então, acredito que esse é um pensamento assim geral da humanidade, né? Eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu estava questionando muitas coisas, né? A gente vê que no passado, eu estava vendo muitos livros, histórias do passado, desde a época da evolução religiosa para cá, mudanças, o que aconteceu, as mudanças, né? Na história, das épocas para cá, desde depois, antes de Cristo, desde a época de Adão, Eva, veio vindo os profetas, veio vindo ali os reis de Israel, os judeus, né? E dali em diante até a vinda de Cristo na Terra, o nosso Messias, desceu para salvar toda a humanidade, deu sua própria vida por amor de todos nós. Então teve uma revolução, vamos dizer, né, com a vinda de Cristo. Teve uma mudança muito forte no meio religioso, né? Onde Cristo veio nos trazer o reino dos céus, né? Desceu do reino para a terra. E aqui na terra ele trouxe para nós, né, a, o modelo, a forma de nós seguir, proceder, para poder também um dia encontrar com eles no reino, né, junto dele. Porque ele desceu, fez o trabalho dele, né, desenvolveu todo o evangelho, a salvação, a palavra, e subiu ao Pai, né, morreu, ressuscitou e subiu ao Pai, né, e lá nos aguarda, né, e sempre está junto de nós, nos dando força, sabedoria, ânimo, fé. E depois ali teve uma revolução histórica, né, que não tinha até então Bíblia, teve os livros escritos pelos discípulos, pelos profetas, toda a história tal, que foi relatada assim, pergaminhos, em vários sistemas de modalidades na época de escritas, né? E ali teve um amontoado, né, junto até mesmo para a geração da Igreja Católica, né, que foi a primeira igreja, vamos dizer assim, organizada, né? E teve muitas coisas nos fatos históricos na vida, nos acontecimentos, que a gente às vezes não entende, né? Igual teve época depois ali, vamos dizer, 300 depois de Cristo, teve Constantino, um grande imperador romano, onde ele se converteu, né?
a Jesus, né, que até a época não existia cristianismo, depois começou a ter Jesus Cristo, cristianismo, né? Entendeu? E ali com a Igreja Católica eles fizeram a compilação de vários livros para transformar a Bíblia, né? Tem uma palavra, e ali quem tinha poder sobre essa palavra era só o grande clero, né? O grande clero da época, que eram os bispos, padres, papas, né? E o imperador, né? E ali o que acontece? Eles colocaram vários livros na Bíblia, alguns livros não foram colocados, né? Na Bíblia. Então aqui não tem nada decorado, eu estou tentando explicar também na forma que eu estou aprendendo, né? Que eu aprendi. E ali teve um ajuntamento, onde a Igreja Católica começou a dominar tudo, junto com a política e religião, né? Desde o princípio. Então, o que acontece? Mas houve muitos problemas, né? Quando a política se encontrou com a religião, saiu um pouco, né, dos pensamentos só cristão, do pensamento de amor ao próximo, de misericórdia, de compaixão, tudo que Cristo ensinou, né? Depois que formou uma entidade religiosa, saiu do verdadeiro princípio cristão, né? Que é o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão, né? E ali teve épocas de inquisições, muitas pessoas que pensavam contra, era queimado, era trucidado, era arrebentado, era quebrado, né? Era feito em praça pública, era esquartejado, mandado um pedaço para cada lado, se fosse contra esses ensinamentos religiosos e bíblicos, fugindo totalmente de tudo que Cristo ensinou, né? Que é o amor, a misericórdia, o perdão, a piedade, e o homem, para manter o poder, a autoridade total, infelizmente faziam isso, né? Que eu não concordo com atrocidades, acepções, discriminações. Eu acredito que quem faz obra é Deus, é Jesus, e Ele é amor, Ele é simplicidade, Ele é misericórdia, Ele é bondade. Tá, aonde eu quero chegar? Toda essa explicação aí, tá bom. Depois veio no ano 1800, 1700, começou ali 1500 e pouco, 1600, começou a os protestantes, perdão, até as palavras, não sou perfeita, protestantes, né? Então começou pessoas assim a não aceitar algumas coisas, algumas regras religiosas, né, que eram impostas, né? Igual várias coisas, ensinamentos, né? E começou com Lutero, com vários religiosos do passado, alguns mais famosos, né? Lutero, né, que foi protestante, não aceitou muita coisa que era imposto pela igreja, né? E ali foram mal vistos, muitos foram esquartejados, foram, né, enfim. Mas não conseguiu parar, porque o mundo anda, tudo evolui, nada para, né? E aí chegou, depois teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Primeira, a Segunda, mais de 6 milhões de judeus foram trucidados, né? Trucidados, povo de Deus, povo temente, povo que seguia as leis de Moisés, a Torá, né? E só que o povo judeu, assim, coisa mais linda que eu sempre vi, eles nunca questionaram a Deus, nunca questionaram a Deus em nada, né? Então o que acontece? O povo judeu, eles sempre aceitaram tudo o que aconteceu. Tudo que acontece no céu e na terra é vontade de Deus, né? Esse é o pensamento do povo judeu. Só que eu comecei a me questionar, falei, mas Senhor, que é isso? Acontece tantas desgraças, tantas ruínas, né? Tem pessoas que muitas vezes falam até que é ateu, mas na verdade não são ateus, são revoltados, tá? Existe a revolta, não ateísmo completo, mas revolta que a pessoa acha que é ateu, mas no coração ele acredita em Deus, só não aceita mais por N motivos, né? Por causa dos problemas que ocorreram na sua vida, por causa de confusões humanas, por causa de problemas, entendeu? Desigualdades, injustiças e tanta coisa dessa forma que eu expliquei. Aí eu comecei a questionar a Deus, eu particularmente, né? Falei, Senhor, por que a gente às vezes pede alguma coisa para Deus, Deus não atende, né? Por que isso leva a gente à incredulidade, Senhor? Se a gente te pede várias coisas, às vezes o Senhor não nos atende, né? E esses acontecimentos todos, Senhor, pessoas que acreditaram no Senhor sendo trucidada, arrebentada, quebrada, né? E às vezes a pessoa confia no Senhor e passa tanta dificuldade, e às vezes tem aquele que nem acredita tanto e tem uma vida muito boa, né? Financeira, sabe? Social, né? Status, enfim. Aí eu comecei a questionar muito, né? E aí hoje de manhã eu estava bem angustiado, porque você começa a questionar, começa a vir dúvida, tristeza, né? É natural. Quanto mais você questiona, estuda, mais tristeza e dúvida acontece. Só que daí eu fiz a minha oração hoje, conversei com meu Deus, com meu Jesus, e ali o Senhor me falou.
O Senhor me falou no meu coração, falou, filho, falou assim, leia Salmo 131. Então eu vou ler aqui para os irmãos, né? Glória a Deus. Salmo 131, a humildade do salmista. Senhor, o meu coração... Vou baixar um pouquinho a canção, perdão. Salmo 131, a humildade do salmista. Baixa aí. A humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Não me exercito em grandes assuntos, né? Nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, irmãos, é o que dá a entender, maravilhosa a palavra de Deus, é o que eu até falo, às vezes eu tenho oração. A gente pode falar 10.000 palavras, 10.000, mas se Deus falar uma, a gente põe a mão na boca e retira tudo que disse, né? Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 da gente, que nos cala, né? Em que sentido, irmãos? Olha que diz o Salmo, a coisa mais linda, a humildade do salmista. A gente tem que ser humilde para servir a Deus, né? Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, está escrito na sua palavra. Então está aqui, ó, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos. Então ele diz, o meu coração não se eleva, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entendo, eu sei, porque livro tal fala tal coisa, livro tal fala tal coisa, cientista, filósofo, enfim... e não aceita, e assim comigo é assim mesmo. Então, não. Meu coração não se elevou. Calma, não se elevou. Respira. Por mais irado que esteja com tudo. Respira, calma. Tenta entender a palavra de Deus. Não me exercito em grandes assuntos. O que quer dizer não me exercito em grandes assuntos? Tem coisas que a gente nunca vai compreender. Nunca vai entender. Mesmo tentando explicar, ensinar, né, mostrar, a gente não vai conseguir compreender. É além da nossa imaginação, é além do nosso conhecimento. Nós somos pequenos demais para um Deus tão grande, tão imenso, tão soberano, tão superior a tudo. Mesmo que a gente fale aquilo ali está tudo errado. Só que a gente tem que entender é isso que os judeus sempre ensinaram. Tudo que acontece, Deus permitiu. Não existe certo e errado. Ah, mas matou, destruiu, arrebentou e guerra. Deus permitiu. Mas por quê? Não é da nossa conta, não é assunto da nossa alçada. Entendeu? Então o que acontece? Nem em coisas muito elevadas para mim. Então são coisas muito elevadas. Tem coisas que não tem como. É elevado para a nossa imaginação. A gente nunca vai entender. Por que eu pedi para Deus, morreu minha mãe? Por que pedi para Deus, morreu meu pai? Por que pedi para Deus, não aconteceu? Por que aconteceu isso comigo? Se eu não sou uma pessoa ruim, não me considero uma pessoa ruim. Por que acontece tanta coisa ruim comigo sendo uma pessoa boa? Né? Então são coisas que não devemos questionar. Não entendemos. Não entendemos. Mas olha a resposta mais bonita que tem. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Né? Então a gente depende de Deus totalmente. É simples assim. Tá? E olha, essa aqui é a resposta que encerra qualquer assunto, qualquer acontecimento. Coronavírus aí, entendeu? Destruindo, acabando, aniquilando, trazendo terrorismo, trazendo caos, trazendo crise financeira, familiar, separação, tanta coisa. Por que tudo isso? Não vamos entender, não vamos encontrar resposta. Mas tem uma resposta, entendeu? Que a gente encontra que serve para fechar todos os questionamentos. Que é essa daqui, o 3 do Salmo 131. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então o que nos resta é esperar em Deus. A gente, eu estou vivo porque não, você está vivo porque Deus quer. As coisas ocorrem porque Deus quer. Deus permite, né? Tá tudo sobre as mãos de Deus. Se Deus não quiser, não acontece. É simples assim. Só que a nossa incredulidade que vai sendo gerada
por todos esses problemas que ocorrem na humanidade, na nossa própria vida, no nosso próprio ser, todo dia de dúvida e incerteza gera incredulidade, é natural. Por isso que a gente tem que buscar a Deus para ter forças para vencer, né? Para vencer tudo, entendeu? Depois dessa palavra que ele falou, não questione assuntos que você não entende. Não queira entrar em caminhos que você não sabe, nem o começo, nem o meio, nem o fim. Não queira entender coisas incompreensíveis para a humanidade entender, né? Depois ele mandou o Salmo 125 no meu coração. Venha assim, um pensamento comigo. Leia o Salmo 125, né? Olha o que diz o Salmo 125 logo em seguida, depois que ele me ensinou. Não questione coisas que você não vai entender, né? Fique em paz. Espera no Senhor. Só Deus nos basta. Só Deus nos basta. As demais coisas são acrescentadas. E você vai lutando, claro, com fé, devagarzinho. Mas a fé totalmente em Deus, você conquista tudo. Tudo é possível que crê, né? Ao que crê de verdade, né? Não da boca para fora. Porque para crer não é fácil, né? Vendo tanta coisa acontecendo, né? É natural. Só que a gente tem que manter firme a fé em Cristo Jesus. E aí aqui está escrito aqui, a segurança, o Salmo 125. A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Né? Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre as sortes dos justos. Um dia acaba as maldades, um dia acaba. Tudo passa. Tudo tem um começo, meio e fim. Tudo. Né? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então, compensa ser bom? Compensa. Ah, mas eu não vejo vantagem. Para que ver vantagem? Seja bom sem ver. Busca a Deus crendo. Crendo. A fé é uma coisa que espera naquilo que a gente não vê. Entendeu? Então, faze bem, o Senhor, aos bons que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-ão o Senhor com os que obram maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, irmãos, essa palavra, já vou finalizar, tá bem longo o vídeo, já 17 e poucos minutos, 18. Então é assim, irmão, para a gente saber confiar em Deus, acreditar em Deus, só Deus nos basta, tá? Só Deus nos basta. Não queira entender assunto que é incompreensível, não queira entrar por caminhos, entendeu? Que não vai chegar à conclusão, tá? Não queira questionar assuntos, entendeu? Que não convém a nós, tá? Ah, mas é aceitação total? Sim. Aceitação na misericórdia de Deus. Aceitação em Deus, aceitação em Jesus. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homem, e homem erra, homem... Verdade, homem erra, homem falha. Mas o fundamento da Bíblia, a ideia principal que a Bíblia nos traz, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos, isso não foi mudado. Entendeu? Isso não foi mudado. Sabe, crer e esperar só em Deus, isso não foi mudado. Tem muitos assuntos que muitas vezes podem ocorrer, mas você não acredita? Acredita que pode? Pode, ou não. Pode ou não, tá? Porque fica a dúvida, é o que eu disse. Mas entre duvidar ou não, o que eu não duvido é o que Deus me respondeu. Espera, pois, no Senhor, ó Israel. Dele vem a nossa salvação. Então luta, faz, sabe, tudo que é possível para você, entendeu? Mas em paz, sem desespero, sem afobação, acabou o mundo. Não, o mundo só acaba quando Deus nos leva, né? Por enquanto. No dia que ele chegar ao final, né, que só ele sabe quando, aí sim tudo, né? Mas por enquanto não, o Senhor ainda tem muita obra para fazer, né, com todo o seu povo, tem que nos ensinar muita coisa ainda, né? Tá bom? Que a paz do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós, meus irmãos. Amém.